e participantes e simpatizantes da doutrina, dos 2 grupos de trabalho de Vancouver. É com muita alegria que a gente vai dar início ao segundo dia desse mini ciclo de palestras aí que o Cosme, nosso querido Cosme, está fazendo aqui em Vancouver. Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos. Vamos colocar os telefones no silencioso para evitar qualquer distúrbio na palestra e garantir a organização dessa sala. É com muita gratidão, então, a Deus, a espiritualidade benfeitora, que recebemos mais uma vez aqui em Vancouver nosso querido Cosme Massi, para que estudemos e aprofundemos os estudos da nossa querida doutrina consoladora, que foi trazida em conjunto pelo Espírito de Verdade e sua equipe e o nosso querido Allan Kardec. Esse ciclo de palestras que o Cosme iniciou na outra costa do Canadá finaliza hoje. Ele se iniciou ontem no Paulo de Tarso Society e hoje vai continuar com a palestra intitulada Leis Naturais, Obediência e Resignação. Nós gostaríamos de agradecer a presença também da comitiva do IDEAC, pela Lília, a Rosana. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Já é a segunda vez que o Cosme... Francisco. O Francisco também. Da Califórnia, que veio para prestigiar. Seja bem-vindo, Francisco. Já é a segunda vez que nós temos essa grata presença aqui em Vancouver do Cosme. Ele veio alguns anos atrás, conversou com a gente ainda na outra sede. Então, após essa breve apresentação, essa breve introdução, eu vou fazer um pequeno comentário sobre a biografia do Cosme, para que a gente possa conhecer mais quem vai vir falar conosco hoje. Cosme Massi é doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, graduado em Física pela UFRJ. Ganhou o prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática. Foi professor universitário, orientador de mestrado e doutorado, pró-reitor e diretor de diversas universidades no Brasil. Cosme é também escritor, palestrante e estudioso da ciência e filosofia espíritas, baseado em Allan Kardec há mais de 30 anos. Cosme nasceu em 1958 na cidade de Três Rios, Rio de Janeiro, e aos 14 anos conheceu o espiritismo por intermédio de seu irmão mais velho, que o convidou a frequentar as reuniões de estudo no GEF, Grupo Espírita Fé e Esperança. A partir daquele momento, Cosme mergulhou profundamente no estudo do espiritismo. Pesquisador e estudioso nato, Cosme, ao se aprofundar nas obras e no pensamento de Allan Kardec, encontrou respostas para suas mais profundas indagações. Além de ler e conhecer todas as obras escritas por Kardec, mergulhou no acervo indicado por Kardec em seu catálogo racional, um repertório de obras contra e a favor do Espiritismo, que demonstra toda a coerência e o bom senso de Kardec como educador na liberdade da formação de pensadores do Espiritismo. Cosme Massi é também profundo estudioso dos filósofos clássicos que compuseram o pensamento de Allan Kardec até o século XIX, tais como Platão, Aristóteles, Epicuro, Santo Agostinho, Kant, René Descartes, entre outros. Com seus mais de 30 anos de estudos em lógica, epistemologia, física e ciência espírita, afirma que, dentre todos os outros autores lidos, nenhum conjunto de obra foi tão simples, profundo, lógico e coerente como o apresentado por Allan Kardec. Daí porque, segundo ele, como ele afirmou ontem, na palestra no Paulo de Tarso, Kardec não precisa de defesa, mas sim de ser divulgado. Cosme é idealizador também do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, e da Kardecpedia, uma plataforma online multilingüe e gratuito para o estudo das obras de Kardec. Então, feitas essas considerações iniciais, gostaria de dar as boas-vindas e passar a palavra para a Rafaela, que irá fazer uma palestra.
Então, depois da apresentação do Fê sobre o professor Cosme, que a gente está recebendo pela segunda vez com tanta alegria aqui em Vancouver, vamos então fechar os nossos olhos para a gente fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, mentores do Movimento Espírita do Canadá, junto ao Conselho Espírita Canadense, Paulo de Tarso, de Vancouver, e o Allan Kardec, de Vancouver. Pedimos que todos sejam conosco durante esse dia, nos intuindo, abrindo os nossos corações, os nossos ouvidos e as nossas mentes para as palavras que o nosso irmão Cosme nos trará hoje, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos juntos, nos aprofundando a doutrina espírita, essa doutrina que é tão consoladora, que tanto nos ajuda nesta encarnação e nas vindouras, agora que a conhecemos mais. Pedimos aos mentores aqui presentes que tenhamos um excelente dia de grandes trocas e grandes aprendizados. Que assim seja. Graças a Deus. Então, conosco, professor Cosme. Aqui são os aparelhos de choque, viu, gente? Se a gente sabe aí, o pessoal aqui dá um choque, a gente volta, né? Primeiro, bom dia. É uma alegria muito grande estarmos novamente aqui com vocês nessa cidade que todas as vezes que eu venho para cá eu tenho um problema grave. Que é não deixar a minha esposa ficar aqui e eu não vou. Ela ameaça todas as vezes. Ela fala, eu não vou embora de Vancouver, você volta para o Brasil sozinho. Pode ficar. Então, vocês imaginam que é isso. Além de vocês, que fazem toda a diferença, aqui a gente já se sente no Brasil, em casa, por conta do acolhimento carinhoso de tantos amigos. E também por ser uma cidade, meu Deus do céu, vocês estão no paraíso. Isso não é para quem pode, não é para quem merece. A gente veio no inverno, apreciamos uma beleza incrível de neve, pegamos neve aqui. Eu vou dizer uma coisa, falavam que Vancouver não nevava, acho que fomos nós. Olha, foi neve. Eu me lembro de estarmos lá no Allan Kardec, na sede antiga, escorregando ali no gelo, segurando em todo mundo, porque tinha gelo aberto, né? Então, e agora, nesse clima diferente, com essas árvores, meu Deus do céu. Nós íamos fazendo esse percurso e eu tive que distribuir lencinho de papel, porque todo mundo babava a viagem inteira. E, gente, para de babar, o negócio é lindo demais esse país, né? E essas árvores realmente me encantam. E lá na janela da Viviane, a gente não sabe se dorme ou se presta atenção nas árvores. Falei, o pessoal aqui merece, vocês não têm dívida a pagar. Vocês, tudo espírito bom da escada. Bom, mas a gente tem que voltar, né, Lídia? Estamos com saudade, eu espero convencê-la a voltar amanhã, que seja amarrada. Bom, vamos conversar sobre esse tema, que é um tema muito importante na obra de Kardec. Falar sobre duas virtudes, obediência e resignação. Como toda virtude, as virtudes estão ligadas às leis naturais. Quando Kardec propõe, junto com os espíritos, as leis naturais, morais, que se encontram na terceira parte, como a gente viu ontem, lá no Paulo de Tarso, a gente agora vai explorar duas virtudes também ligadas às leis naturais. Como toda virtude, há sempre uma estreita ligação entre uma virtude e uma lei natural, porque o homem virtuoso é aquele que cumpre as leis de Deus,
com certa disposição interior de cumpri-las por amor. Isso é que caracteriza a virtude, não apenas o cumprimento da lei de Deus, mas o cumprimento da lei de Deus com essa disposição interna de quem faz o bem pelo bem, por ardor natural do coração, por amor e não por interesse. Que há pessoas que cumprem a lei natural, mas por interesse. Aí ele não é virtuoso. Na virtude se exige esse ingrediente a mais. Você tem que cumprir as leis de Deus com este sentimento de amor, com esta espontaneidade do querer, para cumprir pelo bem, sem fazer cálculo, sem pensar se vai para outra vida viver em condições melhores, ou se vai escapar de castigo divino. O virtuoso não está preocupado no que ele vai ganhar ou perder, ele está preocupado em cumprir a lei de Deus, simplesmente. Então, por isso, há uma ligação sempre estreita entre qualquer virtude e leis naturais. E escolhemos essas duas virtudes, que são duas virtudes muito importantes. Elas são tão importantes que elas mereceram do Espírito Lázaro, e no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem especial para explicar essas duas virtudes, para que a gente pudesse, a partir do conceito delas, tentar praticá-las. Então, isso é que a gente vai tentar durante mais ou menos 1 hora. Eu perturbo vocês e abro espaço para que vocês também levantem questões, sempre com essa ameaça. Se vocês não perguntarem, eu vou continuar falando, então é melhor que pergunta, né? Inicialmente, a gente pode tentar fazer algo que é olhar o dicionário para ver o que o dicionário chama dessas duas virtudes, obediência e resignação. Eu faço isso apenas para mostrar que o dicionário não é suficiente para quem está estudando uma doutrina qualquer, seja ela uma doutrina científica ou filosófica. Por quê? Porque os termos de uma ciência, de uma filosofia, eles recebem definição no interior da própria obra científico-filosófica. Eu sempre digo, não adianta você somente olhar o dicionário. O dicionário pode ser uma pequena indicação, mas você tem que buscar no interior da própria obra o significado dos termos que o autor usa. No caso especial do Espiritismo, você tem que buscar na obra de Kardec, nas 23 obras, o significado das palavras principais, daquelas que são fundamentais para a compreensão da doutrina espírita. Um bom autor, como é o caso de Kardec, com o amparo dos espíritos superiores, foi fazer com que todas as palavras essenciais são definidas e são explicadas no interior da obra de Kardec. Então você olha o dicionário para ter uma referência, mas vocês vão ver aqui que o dicionário não é suficiente para você entender o que o Espiritismo chama de obediência e de resignação. No meu livro Os Espíritos e os Homens, eu explico, inclusive, que vários filósofos são contra, por exemplo, a resignação ser uma virtude. Eles acham que resignação é tristeza. Resignação envolve uma aceitação triste, uma vez que o resignado é aquele que está diante de uma situação de sofrimento, de dor, de dificuldade. E muitos filósofos questionam a resignação como virtude por uma razão muito simples. Toda virtude é alegre. Não pode haver uma virtude triste. Então eles acham que a resignação, por envolver tristeza, não seria uma virtude. O que a gente faz no livro, aqui não vai dar muito tempo de explorar tudo isso, é mostrar que, na verdade, a resignação, segundo o Espiritismo, é sempre alegre e envolve sempre virtude. É uma virtude. Portanto, o que alguns filósofos materialistas chamam de resignação não é o que o Espiritismo chama de resignação. Por isso a importância de saber o significado de um termo dentro da doutrina que você está estudando e não pegar de um dicionário ou de um filósofo como se as palavras tivessem um único significado. A primeira lição que a gente tem que ter como espírita ao estudar a obra, por exemplo, o Livro dos Espíritos, é que Kardec já começa o primeiro parágrafo da introdução falando do significado das palavras, para se designarem coisas novas,
São precisos termos novos, assim o exige a clareza da linguagem, para se evitar a confusão inerente à variedade de sentido das palavras. É assim que Kardec começa o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque as palavras, elas não têm um único significado. Quem está acostumado a lidar com o dicionário sabe disso. Qualquer palavra que você pegar, o dicionário dá 1, 2, 3, 4, 5. E muitas vezes, mesmo o dicionário botando todos esses significados, ainda não é o significado que determinado autor está usando no contexto de sua doutrina, de sua ciência, de sua filosofia. Mas vale a pena a gente olhar um pouco o dicionário. O dicionário vai dizer o seguinte sobre obediência: ato ou feito de obedecer, ceder, cumprir, seguir. Submeter-se à vontade de alguém, cumprir uma ordem, aceitar uma determinação. Respeitar uma lei ou mandato, respeitar um superior ou uma pessoa mais velha. Então, nesse sentido do dicionário, esta resignação envolve você respeitar alguma lei, essa obediência. No caso do Espiritismo, nós vamos ver, essa obediência diz respeito a seguir as leis de Deus, as leis naturais. Não seguir qualquer lei, não seguir qualquer pessoa, qualquer recomendação. A gente diz assim, a criança é obediente aos pais. Tudo bem, a palavra é a mesma, mas não é o que se chama em Espiritismo de virtude da obediência. É obediência frente às leis de Deus e não qualquer lei que for apresentada, embora a palavra seja a mesma. Não é que a gente deve mudar a palavra, dizer que a criança não está obedecendo os pais, está obedecendo. Mas tem que lembrar que quando se trata da obediência, a virtude que o Espiritismo trata, é de outro tipo de obediência, uma obediência à lei de Deus de uma forma especial que daqui a pouco a gente vai explorar. Quais são as características da obediência segundo o Espiritismo, obediência à virtude. Antes de entrar nisso, também vamos passar rapidamente pelo dicionário o que ele chama de resignação. Desistir de alguma coisa, geralmente em favor de outra. Aceitar pacientemente o que se apresenta ou acontece. Submeter-se à vontade divina. Então, o dicionário, nós vamos ver, ele capturou algumas coisas que estão no conceito de resignação segundo o Espiritismo, mas não capturou tudo. Por quê? Porque aqui não está os elementos chaves que envolvem alegria, que envolve virtude, desejo sincero e alegre. Aqui o indivíduo poderia se submeter à vontade divina reclamando, ou triste. Ah, não tem jeito mesmo. Isso não seria a virtude de resignação segundo o Espiritismo, embora seria a virtude de resignação segundo o dicionário. O cara se submeteu. Recebeu a notícia de que está grave, com uma doença grave, e ele não tem jeito. Ele aceita, triste, questiona. Isto seria resignação no sentido dicionário, mas nós vamos mostrar, não é resignação no sentido virtude espírita, é mais do que isso. Então o dicionário dá uma ideia para começar, mas não é suficiente. A gente diz que o dicionário dá uma ajuda, mas você tem que olhar os textos para completar aquilo que falta ou excluir alguma coisa que o dicionário coloca. O dicionário cita aquilo que é de senso comum, aquilo que diversas pessoas usam no conceito. Então, fica aí essa recomendação muito importante, porque às vezes a gente recebe e-mail de pessoas assim, que história é essa que lá no Livro dos Espíritos tem Deus pune? Deus pune. O problema é que está chamando de punição segundo o Espiritismo. Então, há punição divina. Claro que há punição divina. Aí o indivíduo pega o dicionário e fica bravo. Um absurdo. Que filosofia é essa que ainda fala em punição divina? Mas ele não procurou saber o que é a punição segundo o Espiritismo. Ah, Deus perdoa. Como? Deus não se ofende? Como é que Deus vai perdoar se ele nem ofendido ele se sente? Não, mas cuidado, perdão de Deus não é o que o dicionário chama de perdão. E aí você tem para cada conceito fundamental do Espiritismo, seja uma virtude, seja um termo técnico envolvendo espíritos, mediunidade, interação dos espíritos com os homens,
Kardec e os espíritos tiveram todo o cuidado de toda a terminologia essencial, ela é definida, explicada no interior das 23 obras que Kardec apresenta. Então fica essa sugestão de vocês que estão estudando. Sei que essa casa conta com vários grupos de estudos do Espiritismo, a Rafa estava me contando dos grupos, as quantidades de pessoas. Então veja, então muito cuidado. Não deixem que alguém faça o questionamento usando o dicionário sem que você recorra ao conceito dentro da obra de Kardec. E hoje a Kardec pede ajuda a você. É só botar perdão que vai aparecer perdão em tudo quanto é lugar. Bota resignação. Ou seja, você pode recorrer rapidamente aos textos de Kardec para saber, punição. Bota lá punição e veja quando a palavra punição é usada, qual é o sentido que está usando. Castigo, Deus castiga. Eu recebi pessoas bravas. Que história é essa? Que doutrina que fala de castigo de Deus? Nossa, nós estamos falando numa era em que não se castiga mais. Que história é essa? Vai ver o que o Espiritismo chama de castigo de Deus. Então existe a palavra castigo, existe punição, existe Deus pune na obra de Allan Kardec, mas no sentido em que o texto coloca, que não é o sentido do dicionário, ok? Então isso aqui eu coloquei apenas como um alerta para vocês que estão estudando. Não se reduza o estudo olhando o dicionário. Usa o dicionário para dar uma ideia, mas vão recorrer ao texto da própria obra. Em filosofia a gente está acostumado com isso. Se você perguntar para um filósofo assim, o que é substância? Ele vai perguntar para você, segundo quem? Descartes, Kant, Platão, Aristóteles? Ele nunca vai te responder o que é substância. Ele vai te responder o que é substância em cada uma dessas filosofias ou dessas doutrinas. Então a gente está acostumado com isso. Por outro lado, o senso comum está acostumado ao contrário, a achar que as palavras têm um significado só. E às vezes a gente vê brigas das pessoas, no próprio movimento, brigando por palavra. Aquele que acha que o espiritismo não é religião, aí briga com o outro que acha que é. Mas quando você vê, eles estão usando a mesma palavra em sentidos diferentes. E a briga não está se dando de forma adequada. Por isso os espíritos dizem assim, vocês é que se entendam. O problema são os conceitos, as ideias, não as palavras. Quando alguém fala alguma coisa, antes de você sair brigando com ele, o que você quer dizer mesmo? Como você está usando essa palavra? Qual o significado que você está dando a essa expressão? Aí você escuta e fala, mas eu concordo contigo. Embora eu não use essa palavra, eu uso outra. E daí? As ideias é que são importantes. As palavras, as pessoas usam de acordo com o costume, com o local, com a época. As palavras vão mudando, elas vão sofrendo uma mudança natural. A língua é viva. Mas nem por isso você então tem que se preocupar com as ideias. Por isso a gente nunca pode pegar um texto clássico e tentar trocar as palavras. Tem pessoa que se incomoda, na obra de Kardec aparece a palavra raça, e o sujeito, nossa, mas raça é uma coisa absurda. Não, veja o que ele está chamando lá de raça. Só trocar as palavras. Porque isso vai acontecer sempre, você sempre vai ter palavras que vão mudando com o dicionário o tempo. Veja, uma palavra usada, idiotia ou idiota. Hoje, se você fala a palavra idiota, o sujeito já bate em você antes de perguntar o que você está chamando de idiota. Porque a palavra idiota ganha uma força pejorativa ofensiva, diferente do ignorante. Aliás, até em alguns lugares, chamar o sujeito de ignorante, ele se ofende. Como? Todos nós somos ignorantes. Ignoramos alguma coisa. Então, você tem que tomar todo cuidado. Nós estamos vivendo hoje um mundo maluco de politicamente correto, é assustador isso. Você não pode usar uma palavra porque você não sabe se naquele grupo aquela palavra vai ser ofensiva. As pessoas perderam o bom senso. Não são as palavras, o que você quer dizer? E Kardec vai falar dos idiotas, né? Aqueles que tinham alto nível de deficiência mental. E hoje você tem que tomar cuidado até no que vai falar, porque as pessoas se ofendem com palavras. Isso é um grave erro conceitual. A gente tem que discutir ideias e não ficar brigando por palavras. Bom, feita essa observação, muito mais para orientação no sentido de que vocês que estudem
Não se prendam às palavras, procure entender o significado, a ideia. Eu vou agora entrar no significado de obediência e resignação no Espiritismo, ok? Para a gente ver as diferenças entre aquilo que se encontra no senso comum, no dicionário e no Espiritismo. Para isso, os Espíritos nos legaram uma mensagem extraordinária, que eu já citei, que se encontra lá no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, em que o Espírito Lázaro, em 1861, vai produzir essa mensagem extraordinária que eu vou, junto com vocês, fazer a leitura e a análise para a gente poder entender. Diz ele, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Veja que Lázaro já antecipa uma crítica que existia no século XIX, que foi muito forte depois do século XIX, é de achar que obediência é negação da vontade, quem obedece é o sujeito de vontade fraca, e quem cede, quem aceita, é o sujeito de sentimento fraco, que é o resignado. Daí a crítica na história da filosofia a essas duas palavras como não sendo virtudes. Porque nenhuma virtude envolve fraqueza, porque Aristóteles já havia comentado no seu livro Ética Nicômaco que toda virtude tem em si as virtudes cardeais. E uma das virtudes cardeais é a coragem. Toda virtude é corajosa. Então não tem covardia numa virtude. Toda virtude é justa. Então você não poderia chamar de virtude se houvesse negação de sentimento e negação de vontade. Então, por isso, alguns filósofos criticam isso. Por quê? Porque eles pegam obediência e resignação nesse sentido. E não percebem um outro sentido que o Espiritismo vai nos colocar. E Lázaro ainda lembra, elas são companheiras da doçura e muito ativas. Isso significa, se ela é companheira da doçura, ela não envolve nenhuma forma de tristeza. Porque quando você bota um doce na boca para quem gosta, vocês ficam tristes? Eu, quando a minha esposa assim está muito agitada, eu já sei o que é. Eu convido para tomar um cafezinho com alguma coisa doce e na hora passa. Eu brinco com ela sempre. Porque a doçura é essa coisa que te dá algo agradável, que faz você se sentir bem, alegre, tranquilo. Diferente da raiva, da agitação, que é triste em si mesmo, porque envolve um sentimento que te queima anteriormente. A doçura não te queima, você se sente bem. Você dá até um sorriso, né? Não é à toa que as pessoas costumam agradar os outros dando como presente um chocolate, um bombom, um doce, que é o representativo de um ato de alegria, de amor, de satisfação, de querer que o outro se sinta bem. E muito ativa, porque não tem, Lázaro está enfatizando a palavra ativa, porque vários filósofos que combateram a obediência e a resignação falam que é passivo, ou seja, o sujeito que obedece, ele não tem a vontade firme, ele cede. O sujeito resignado não tem vontade firme, ele é passivo, ele se submete. E Lázaro não, é ativo, porque toda virtude é ativa, toda virtude envolve ação, realização, envolve vontade firme. Então, por isso ele lembra, olha, não é aquilo que os filósofos estão chamando de obediência e resignação. Por isso que ele fala, os homens não podem confundir a obediência e resignação de que fala Jesus com aquilo que os filósofos estão chamando de obediência e resignação. Então ele está lembrando isso. E aí ele vai dar a definição extraordinária, sintética, como é toda a definição de espíritos elevados. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração.
Consentimento da razão. É a razão que diz sim. Portanto, para obedecer, você tem que concordar. A razão foi convencida de que aquilo está certo. Por isso, na obediência envolve a lei de Deus, a lei natural, a verdade. Porque, como eu brincava ontem, a verdade, por ser feminina, ela se impõe. Você simplesmente aceita, sua razão se submete. Isso é algo importante. Então, não obedece virtude àquele que cede a um comando absurdo, a um comando que contraria a ordem, a lei natural. Isso não é obediência. Isso pode ser medo, submissão. Mas a obediência, a virtude, a sua razão concordou com aquilo. Você está convencido de que aquela proposta da lei natural é a verdade e você foi convencido disso. Então, é a razão que foi convencida. E como é que se convence com a razão? Argumentos, fundamentos racionais, argumentos, explicações bem feitas. Então, se você quer que as pessoas obedeçam, virtude e obediência segundo o Espiritismo, você tem que ter argumentos, explicações, fundamentos. Ah, não é porque fulano disse. Fulano disse é critério de autoridade, não é razão. Tirar sempre critério de autoridade. A gente tem um péssimo ato de querer ouvir da pessoa, pela pessoa e não pelo argumento, pelo fundamento dela. Então, isso é um vício que a gente tem, que vem de várias existências em que a gente é vaquinha de presépio. Esse é um vício que vem ao longo de muitas existências, em que a gente não parou para pensar, mas por quê? A fase do porquê das crianças, que é uma fase tão bonita, né? E que a gente às vezes não tem paciência, né? Os pais aqui, mas por quê? Ah, por quê? No terceiro porquê o pai já responde, ah, por que é, meu filho? Fica quieto. Vê que toda criança já nasce filósofo. Sim. E a gente mata essa coisa de filósofo da criança, porque a gente tem que dizer o porquê. Olha que pergunta mais linda. Por quê? Essa pergunta não tem que nos provocar. Você vai ler, que é Deus? Inteligência suprema. Mas por que inteligência suprema, causa primária? Por que inteligência suprema primeiro, causa primária depois? Você perguntar o porquê é que você aprende. Quando você busca a razão, o fundamento, a explicação, é que você aprende. Então, Lázaro está lembrando, quem obedece, virtude, espírito, obediência, é aquele que usa da razão para concordar, e aí sim, uma vez que a razão está convencida, ele se submete. Então, esse é o exercício. Isso cria para a gente todo um compromisso. Quem está na liderança, quem dirige, quem é líder de grupo, sempre argumentos, sempre fundamentos, sempre tentando convencer o indivíduo para que ele possa ter bons argumentos e, a partir daí, aprender a obedecer, como virtude de obediência. E depois Lázaro acrescenta, a resignação é o consentimento do coração. Isso é algo extraordinário. Não significa que você dispensa a razão, mas significa que você aceita alegremente. É quando o coração diz sim. Imagina a cena, o coração diz sim. O sim do coração é sempre com alegria. É isso que Lázaro está lembrando, porque a gente esqueceu, porque na filosofia a resignação era tristeza. Então, imagina a situação, você está vivendo um clima de conflito, de dificuldade, seja uma dificuldade econômica, social, um desemprego, uma crise, seja uma dificuldade corporal, física, biológica, uma doença, um problema difícil, ou uma dificuldade de convivência, no momento de prova, de expiação difícil, imagina você encarar aquilo, sim, Senhor, seja feita a sua vontade. E não aquele, sim, Senhor. Não tem jeito mesmo? Não, é o sim, Senhor. Agradeço, Senhor, muito obrigado por essa experiência de prova e expiação. Como é bom essa doença, está me fazendo ficar aqui no leito. Eu posso sorrir para aqueles que chegam.
Eu posso mostrar o quanto o Espiritismo me ensinou a apreciar a vida em qualquer circunstância. Eu posso ficar lendo, eu posso ficar estudando. E a gente não. Está chovendo? Ai, que chovendo. Está com sol? Nossa, que sol forte, pelo amor de Deus. Então, a resignação é essa virtude em que a gente vai treinando todos os dias, em todas as circunstâncias da vida, aquilo que não dependa de você, aquilo que surge na existência, pelas escolhas e provas e expiações, quando você escolheu encarnar e viver num país, naquela família, naquele contexto, e Deus o permitiu, porque era a sua necessidade de prova e expiação. Então você escolhe, porque vai dizer Kardec no item escolha de prova de O Livro dos Espíritos. Você escolheu, e agora? Está reclamando. Quem reclama, quem se queixa, não entendeu o que é a resignação, ou pelo menos não está praticando a resignação. Então você diz, sim, Senhor, graças a Deus, me dê força para enfrentar, para sair da dificuldade sem perder a alegria. É aquele que combate por amor. Você combate a doença, você combate a dificuldade, porque ninguém tem que ficar doente ou em dificuldade. Seria tolice. Mas você combate com alegria, com amor, busca a saída, busca a resolução do problema, mas sem perder a alegria de viver. Porque se você perde a alegria, ingratidão para com Deus. E o sentimento de ingratidão só atrai maus espíritos, que pioram a situação. Além disso, é burrice, porque ao reclamar, ao se queixar, ao não aceitar alegremente, você é envolvido por espíritos que têm o mesmo sentimento ruim, que se queixam da vida, que reclamam de Deus. E aí você só tem péssimas sugestões, sua dor aumenta, você não tem as sugestões necessárias para sair daquele contexto. Você só está complicando sua vida quando você não é resignado. Quando você é resignado, você entra na faixa dos bons espíritos. Aí vem inspirações, vem consolo, vem alívio para dores, para sofrimento, vem ideias de como sair daquela enrascada. Se você faz o contrário, só vem espírito para aumentar a sua enrascada, para piorar a situação, com ideias absurdas, com fluidos horríveis que vão aumentar a sua dor, a sua irritação. Deus é sábio. Ele não quer que você seja resignado porque ele precisa de alguém para puxar saco dele. Não é isso. Nós é que precisamos dessas emoções boas para que a gente cresça. Então, você começa a aprender um pouco que essas virtudes são feitas a nosso benefício. São propostas da lei de Deus para a geração da felicidade do indivíduo. Como a gente lê ontem, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Forças ativas ambas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta incessata deixa cair. Nós escolhemos as provas e expiações da existência. E agora a gente quer abandonar o fardo? Escolhemos, com a ajuda do nosso anjo guardião, que nos orientou nas melhores escolhas, aquelas escolhas que eram necessárias para a gente refazer o passado, reparar faltas passadas, construir um futuro melhor, são escolhas que fizemos. Então agora é a hora, Senhor, dai-me força para levar adiante essa aprovação com alegria, senão eu não conquistarei a virtude da resignação. E aí Lázaro continua, o pusilânime não pode ser resignado. O cara de vontade fraca, que é o pusilânime, aquele que tem uma vontadezinha meia boca, este não é resignado, porque para ser resignado tem que ter vontade firme, constante, permanente. Do mesmo modo que o orgulhoso, o egoísta não podem ser obedientes. Então, se quem tem vontade fraca, não é resignado. Quem é orgulhoso, egoísta, não é obediente, porque o orgulhoso acha que ele está certo, que Deus está errado. É uma coisa curiosa, né? Eu costumo dizer que a gente é espírita materialista, né? Porque a gente, como espírita, sabe que Deus é soberanamente justo, inteligência suprema. Ó,
Se eu levar a sério, se ele é inteligência suprema, soberanamente justo e bom, ele não erra, não falhou, não tem erro no universo. Mas o orgulho, ele errou comigo. Ele errou comigo, né? Ele está perseguindo os carecas. Então a gente tem essa visão equivocada que é o orgulho e o egoísmo nos faz. Como egoísta, tudo que prejudica a mim, Deus errou. Os outros que se danem. Prejudicou a mim, tem um erro divino. E o orgulhoso que quer mudar as leis de Deus do jeito que ele acha que tem que ser. Ele quer reformular o universo. Freud, materialista, tinha uma frase muito curiosa. Ele dizia assim: a ilusão é quando você acha que a realidade tem que se submeter aos seus desejos. Nós somos iludidos. A gente acha que a realidade tem que mudar de acordo com os nossos desejos. Os nossos desejos é que deveriam ser a realidade. Como Deus não consultou os homens para fazer as suas leis, fazem os espíritos. Para Kardec. Deus não consultou os homens para fazer as suas leis. Graças a Deus, nem as mulheres. Porque demoraria um pouco mais. Como se brinca. Imagina se Deus resolvesse assim, olha, perguntar para a mulher: como é que deve ser o seu companheiro? Até hoje não estaria pronto. Até hoje não estaria pronto. Porque ela ia querer fazer tanto retoque. Mas ele é sábio. Fez suas leis. Fez o homem primeiro. Do jeitinho. Depois vem a mulher. Já está pronto. Não reclame. Siga do jeito que está. Aguente a peça aí. Então, o orgulhoso quer, a gente quer adaptar o mundo aos nossos desejos. É o conceito de ilusão freudiana. Não dá para gente. A realidade é esta. A realidade é a melhor possível. É aquela que está obedecendo às leis de Deus. Então, o que você faz? Obedece às leis de Deus. E não queira mudá-las a seu favor. Isso é difícil, porque a gente pensa mais na gente, né? A gente é egoísta, eu não quero nada de mal para mim, natural esse desejo, não é um desejo ruim não querer nada de mal para você, mas é ruim quando você, usando o seu desejo, quer que o universo mude favoravelmente a você, em detrimento daquilo que pudesse acontecer com os outros. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Imagina, a obediência era de soldado, de escravo. Resignado é de gente fraca. Então, a sociedade recusava isso. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Muito atual, né? Isso a gente vai para o Brasil, então, atualíssimo essa frase. Em que a sociedade precisa de uma reflexão muito mais profunda. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Por quê? Porque nós não somos esse corpo. Às vezes, num momento de dor, de doença, de dificuldade material ou orgânica, né? Eu sei que é difícil, todos nós vivemos doenças, momentos em que a saúde não está bem, momentos em que a saúde financeira não está bem, que o contexto social que a gente está vivendo não está bem. Mas, gente, nós não somos esse corpo e nem vamos continuar aqui. Eu costumo dizer, a gente vive como se a vida na Terra fosse a finalidade última da existência. Isso aqui é meio, é passagem, só passagem. Aguente, feliz, aprenda, porque vai embora daqui a pouco. Você pode ser mais teimoso que espanhol, mas vai morrer. Vai morrer. Temos teimosos, morre aos 105. Vai. Eu me lembro como o brasileiro era jocoso, né? O brasileiro não perde o amigo, mas não perde a piada. Eu me lembro na época que aquele grande ecologista, Jacques Cousteau, morreu. Aí os brasileiros diziam assim, custou, mas foi. Vai, não tem jeito, a gente vai.
É passagem. Então nós temos que ter um momento em que a gente olha para a gente, eu sou alma, eu sou espírito. É isso que eu vou levar. O que eu estou levando? Alegria? Obediência a Deus? Estou eliminando meus vícios, minhas emoções ruins? Estou aprendendo muito? É isso que eu vou levar, o resto vai ficar tudo por aqui. Então nessa hora você relaxa, né? O espírito é resignado, se ele sabe de uma doença, ele, graças a Deus, Senhor, vai estar piorando a doença, graças a Deus, Senhor, piorou mais ainda, graças a Deus, Senhor, morreu, graças a Deus, acabou a doença. Porque na pior das hipóteses, a doença pode te levar a quê? A morte. A morte não existe. Então ele aprende a encarar a vida de forma mais leve, lembra? Suave é o meu jugo, leve o meu fardo. Você encara a vida de uma outra maneira, tudo fica leve. E você vai aprendendo a dominar essa ansiedade inútil, essa coisa desesperadora de medo, de receio, de uma catástrofe, de uma doença, de um problema, você relaxa. Na hora certa os problemas virão, na hora certa eles também desaparecerão. Na pior das hipóteses vão desaparecer todos com a morte. Não, mas eu estou endividado, coitado do endividado, do credor seu, porque tu vai morrer, não vai ter que vai pagar ainda, ele vai ficar aí sofrendo. Então, na hora certa, todas as questões vão se equacionando. Por quê? Porque o indivíduo que pratica a virtude da obediência e resignação, ele é tranquilo, ele vive com chocolate na boca, doce, suave, não se incomodando com aquilo que não dependa dele. No que dependa dele, ele segue, como dizia René Descartes, viva a virtude, o que não dependa, rejubile, se Deus sabe o que faz. Bom, e Lázaro continua, cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Então, se você olha as diversas épocas da humanidade, você vai identificar quais virtudes e vícios estavam mais preponderantes naquele contexto. Ele vai dizer, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Continua até hoje essa geração. Né? Seu vício é a indiferença moral. Continua, como se Lázaro estivesse falando para a sociedade de hoje. Progresso intelectual assustador. Progresso tecnológico como nunca. Né? Cada dia a gente se surpreende com o que está vindo por aí. Ninguém consegue prever o que vai ser daqui a 10 anos. É impossível prever. Carros sem motorista, tudo 3 dimensões, você vai poder conversar com uma pessoa como está no filme ficção e ela aparecer aqui em 3 dimensões ao seu lado. Você não sabe o que vai ser daqui a 10 anos. Um progresso incrível. Mas ainda continuamos com a indiferença moral. O ponto-chave mais importante de todos, que a gente continua com ciúme, com inveja, com mágoa, com raiva, com ódio, com orgulho, com egoísmo. Ainda vale a frase de Lázaro escrita lá em 1863, não 61. Ainda vale hoje ainda. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então Lázaro quer fazer essa exceção, chamar de atividade para diferenciar que a grande massa, a maioria de nós, acompanha o roldão. Né? São gênios que promovem as grandes mudanças intelectuais e a gente vai aí atrás deles. Né? Mas a sociedade como um todo ganha intelectualmente com a criação de homens geniais. Mas é isso que está caracterizando a nossa época. Grandes progressos intelectuais tecnológicos e ainda uma profunda indiferença moral. E ele vai dizer, submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Veja a importância, os espíritos vêm chamar a atenção. Gente, vocês são espíritos imortais. A questão moral é essencial. O progresso intelectual vai acontecendo sem o controle, vai embora, ele não para, mas o progresso moral depende da vontade. Ninguém progride moralmente
sem o esforço da própria vontade. Nós vamos progredindo intelectualmente, mesmo contra a vontade, né? Porque você tem que lidar num mundo tão tecnológico, tem que aprender tantas competências todo dia, que você vai. Mas o problema é que a moral é individual, é intransferível. Eu não posso progredir moralmente e fazer você progredir moralmente. Não tem como transferir progresso moral de um para o outro. Ensinar moral não é progredir. Eu posso estar aqui dando uma aula de virtude, como professor de ética, e daí? Dar aula de virtude não significa nem que eu sou virtuoso, nem que vocês que estão aprendendo o conceito de obediência serão obedientes e resignados. A obediência e resignação, como qualquer virtude ou qualquer progresso moral, é individual, não se transfere. É um esforço próprio que a gente tem que fazer todo dia. É todo dia você ali trabalhando para conquistar esses valores morais. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio da espora. Olha essa frase. Se você for rebelde, você vai pagar um preço alto, correndo o risco, inclusive, de que você vá para mundos de provas e expiações em situações muito mais difíceis do que você está vivendo. Porque você está deixando de fazer a sua parte. Você está deixando de cumprir. E chega um momento em que a gente começa a atrapalhar tanto os outros que Deus nos convida. Deixa de atrapalhar os outros e vai recomeçar caminho em outro lugar. A gente está percebendo o quanto a gente vive um processo de mudança na humanidade em que cada um tem que fazer a sua parte. Senão vai receber uma chicotada no bom sentido, ser convidado a agir numa situação mais difícil. O que é o chicote? O que é o látego? Se não você ser obrigado a agir agora num contexto de muito mais dificuldade. Porque, infelizmente, como diz o velho deitado, né, o sapo pula por necessidade. Né? É a necessidade que faz o sapo pular. Ah, vocês estão aí numa sociedade tecnológica, está tudo tranquilo, você não avança moralmente, tá bom, vamos chicote. O que é o chicote? Vá para uma situação bem mais difícil, em que se você não avançar, você vai se dar mais mal ainda. Aí você é empurrado pela dificuldade. Como vai dizer Kardec lá no capítulo A Gênese, quando ele vai falar do bem e do mal, ele vai dizer, a dor é o aguilhão que impele o espírito para a frente na senda do progresso. Aqui lembra do aguilhão? Na época dos bois de carga, né, em que o aguilhão é uma vara que tem uma ponta de metal que você cutucava o boi para ele andar. A dor é esse. Ah, você não está indo pelo entendimento? Porque, como ele diz lá, você fechou o seu entendimento, a razão não foi suficiente, o conhecimento espírita não foi suficiente, você não vai pelo conhecimento, então tu vai pelo chicote. Porque o entendimento não resolveu. Ensine, explica. Você diz, entendi, continua mesmo? Bom, então só tem um jeito, chicote. É o aguilhão. E o aguilhão é aguilhão da dor. E se a dor no planeta não for suficiente, por quê? Porque a medicina resolveu o problema da dor, da dificuldade, a sociedade virou Vancouver, o mundo inteiro, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, vai reencarnar na Somália para ver o que é. Vai para um mundo de provas e expiações muito mais difícil, porque você com entendimento não foi. Esclarecimento, educação não foi suficiente. Você recebe educação, carinho, afeto e não resolveu o problema. Então, meu filho, você tem que precisar do chicote. E o chicote é um contexto que vai criar situações que de alguma maneira vão ser muito mais provocantes. Vou te empurrar para frente. Aquela história do preguiçoso que recebe a comida de graça, não trabalha, e daqui a pouco ele cai num lugar em que só tem comida se ele plantar, pegar a enxada. Na hora que a fome aperta, ele vai falar, melhor ir lá plantar, porque senão não vou aguentar. Ou seja, é pela dificuldade que às vezes o espírito rebelde aprende. Não precisava, viu, gente? O espírito Lázaro aqui é muito lúcido, a gente poderia progredir só com o entendimento.
Eu costumo dizer, gosto muito de falar de aprendizagem, que a gente tem uma coisa curiosa. Ao invés da gente aprender com a própria experiência, com a experiência alheia, a gente só aprende com a própria. Né? Os pais chegam para os filhos, olha, se você for por aí, não vai dar certo. O filho não vai. Aí depois que ele quebra a cara, ele só tinha razão. Por que não aprendeu com a experiência alheia? Por que o entendimento não foi suficiente para você entender? Então imagina que você tem uma palestra aqui mostrando o que as drogas fazem com o seu corpo físico, o que as drogas danificam da sua estrutura neuronal, limitando a sua estrutura biológica, dificultando a ação do espírito sobre o corpo. Aí você tem uma palestra que o cara mostra isso, entendimento. Mas o sujeito prefere praticar. Até que quando estragou, ele fala, realmente estraga. A gente vê isso com o tabagismo, as pessoas que fumam demais, eu brinco. Eu tive uma sorte muito grande quando tive na minha adolescência, naquela época, imagina, há 50 anos, fumar era um negócio de moda, né? Era quase que os artistas faziam aquelas poses, né? Fotografia, era uma coisa chique, né? Mas eu tive a sorte, entre aspas, de ter uma avó que foi fumante e estava nas últimas com efizema pulmonar. Eu acompanhava dentro de casa, ela morava conosco, a crise que ela tinha de efizema pulmonar. Era algo, dava dó de ver o desespero que é uma crise por falta de ar. E aquilo me marcou muito, quer dizer, peraí, e o médico dizendo, a senhora não pode continuar fumando, isso é o cigarro. Eu ouvi aquilo e falei, peraí, isto o cigarro faz numa idade em que ela podia estar curtindo a vida e os netos? Eu disse, eita! Eu tive um irmão que não acreditou, fumou, morreu de câncer. Que eu falei, peraí, se é isso aí, eu não vou encarar essa não vou testar para ver. Imagina que vocês dizem, não bote a mão naquela tomada que dá choque. Alguém aí se candidata? Então nós temos um problema sério. Às vezes a experiência alheia, que é parte do entendimento, né, da teoria, alguém vem e apresenta para você, você não acredita, você prefere tentar. E aí o preço é dobrado, porque você vai tentar, vai criar problema, você vai ter uma dificuldade tremenda para consertar, porque o entendimento, como diz ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha ou cerra o seu entendimento. Não aprendeu pelo conhecimento, vai aprender pelo aguilhão da dor. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Eu tenho uma irmã que está com efizema pulmonar altíssimo, que também foi fumante. De vez em quando eu ligo, ela está com a capacidade pulmonar baixíssima, vive 24 horas por dia no balão de oxigênio, e eu ligo para ela, né? Dizer, olha, minha irmã, não esqueça da virtude da resignação, você conhece espiritismo. Ela fala, eu sei, minha irmã, a culpa é minha, eu não reclamo não. Olha a consciência já de que a culpa foi dela e ela não reclama. Então, às vezes, a gente precisa ser chocado pelo látego, pelo chicote, para a gente poder aceitar a razão como orientador, o entendimento, não precisar passar por aquela experiência. É o que acontece na escala espírita com os espíritos bons, que seguiram em linha reta, aqueles espíritos simples ignorantes, que seguiram em linha reta, viraram espíritos bons e de espíritos bons puros. Como é que eles saíram de simples ignorantes, foram evoluindo para os bons, sem cair na terceira ordem? Eu explico isso nos meus livros, sem virar espírito imperfeito, porque seguiram o entendimento. Aprenderam, o correto é isso, a lei de Deus diz isso, seguiram a lei de Deus, acreditaram e seguiram. A gente, será? É melhor dar um desviadazinho aqui. E aí, cada desvio nosso, a gente cria mais problemas, tem que reparar o mal praticado, que a lei de Deus é justiça e bondade. A bondade dá oportunidade. A justiça tem que reparar o mal, senão não seria justiça. Aí você causa um problema, tem 2, 3 vidas para reparar aquele problema. E ao invés de reparar, aumenta de novo o problema. Aí nós estamos dezenas, centenas, milhares de vidas
na terceira ordem. Porque não obedecemos a lei de Deus, por falta de obediência. A gente quer pagar para ver, vai pagar para ver, e o preço pode ser muito alto. Então veja a sabedoria de Lázaro. Se não seguir pelo entendimento, pelo conhecimento, vai vir chicote. Não tem outro jeito. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. O convite para todos nós espíritas. E de verdade vai dizer, numa mensagem extraordinária, no capítulo 6 do Cristo Consolador, que o Espiritismo é o supremo apelo de Deus aos homens. Supremo apelo. Não vai ter outro apelo maior que esse. Por quê? Porque como o Espiritismo oferece uma razão límpida, clara, argumentos precisos, bem construídos, se você não obedecer isso, tu não vai obedecer mais nada. Não pensa que vai vir uma quarta revelação. Se você não der conta de com a terceira revelação, com o Espiritismo, porque ele te deixa um entendimento claro, límpido, uma razão extraordinária, sem enrolação, sem palavras obscuras, sem rodeios. Se com isso o seu entendimento não for suficiente, esqueça, não vai vir uma quarta revelação. Não tem quarta revelação. A terceira revelação é o último degrau do esclarecimento de Deus aos homens. Se vocês não seguirem isso, vocês vão ter que ser pelo chicote, pelo látex, porque não tem jeito. Algo mais claro, mais rico e profundo do que o Espiritismo para convencer, e você não está convencido, tenha santa paciência, né? Não tem jeito. Mais claro do que isso é impossível. Então, o convite para nós que temos a grata alegria e merecimento, de alguma forma, ou misericórdia de Deus, de ter conhecido o Espiritismo. Então, a gente tem que agradecer todo dia, graças a Deus, a gente conhecer o Espiritismo. E vocês vão ter que agradecer duas vezes, graças a Deus, conhecer o Espiritismo e viver em Vancouver. Vocês vão ter que agradecer mais ainda. Mas muito será pedido a quem muito foi dado. Ouviu, dona Lília? Dona Lília ouviu, muito será pedido a quem muito foi dado. A gente tem lá o Espiritismo, mas está lá no Brasil, viu? É metade do que vai ser cobrado desse pessoal. A gente lá vai ter só que pagar metade, não vou ter um dobro. Bom, só para a gente não... Eu quero abrir espaço para questões, mas o Lázaro explica o que é obediência e resignação. Por quê? Porque o Espírito de verdade vem, então, nos apresentar, falando dessa resignação como uma virtude muito importante. Aqui é o próprio Cristo na pessoa do Espírito de verdade. Eu costumo dizer que nós temos tanto privilégio no Espiritismo que é o único lugar em que a gente tem Jesus escrevendo direto para a gente. Sem que alguém ouvisse sua palavra e escrevesse o que entendeu. Como é o caso dos evangelistas. Os evangelistas ouviram pessoas contar de Jesus e escreveram que eles entenderam daquilo que as pessoas contaram, com exceção de João, o evangelista, que viveu com Cristo, mas os outros ouviram. E mesmo esses que escreveram foram escrever muitos anos depois de ter escutado. Isso a gente encontra no Novo Testamento coisas esquisitas sobre Jesus, coisas que o Espiritismo não aceita, como Jesus frágil, Jesus sendo tentado, Jesus queimando a figueira que secou, e várias outras passagens que Kardec recusa ou reinterpreta segundo o Espiritismo. Mas aqui não. Aqui nós temos Jesus direto, via mediunidade, transmitindo mensagens extraordinárias. Além de inspirar Kardec e outros espíritos na construção desse espiritismo, ele ditou mensagens pessoalmente, tirou dúvidas pessoalmente
de Kardec. Então nós temos um privilégio maior de ouvir um espírito puro e perfeito, diretamente pela mediunidade, transmitir de forma extraordinária o seu pensamento. E ele diz nessa mensagem: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Então veja que ele começa com uma frase dizendo que ele veio instruir e consolar, graças a Deus. Né? Ele veio falar a razão, falar a reflexão. Esse é o papel da instrução. Apresentar a verdade de forma clara, rica, profunda, argumentada. E ao mesmo tempo falar ao coração. Por isso ele atende tanto a obediência, pela sua razão lúcida, quanto a resignação, porque ele fala ao coração, ele consola. A verdade do Espiritismo é uma verdade ao mesmo tempo consoladora. Não é simplesmente uma verdade, mas uma verdade consoladora. É uma verdade que dá razão para aquilo que você está vivendo, que explica o contexto que você está vivendo. Então ele atende a razão permitindo uma obediência e atende o coração permitindo uma resignação. E ele diz que veio instruir com os pobres deserdados, que são esses espíritos da terceira ordem, somos nós. Deserdanos do caminho reto. O caminho reto seria simples e ignorantes, vai evoluindo, vira espírito bom, chega a espírito puro. Os deserdados, simples e ignorantes, vai para a terceira ordem. E aí tem que fazer a volta. Espírito bom, espírito puro. Somos nós aqui. Nós, me desculpa, a não ser que tenha um espírito bom presente. Encarnado. Desencarnado tem, os nossos anjos guardiães. Mas encarnado a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Posso fazer um teste. Se você aqui que tem um espírito bom, eu faço um teste infalível. Eu vou sair daqui e chutar a canela de vocês com força. Se vocês, além de sentirem dor, ficarem com raiva de mim, não é espírito bom. Alguém quer submeter o teste? Vai ficar triste? Vai ficar com raiva de mim? Então, seja bem-vindo ao meu time. Estamos na terceira ordem. Graças a Deus. Nós somos pobres deserdados. Ainda bem que Jesus veio para nós. E ele diz: venho dizer-lhes que eleve a sua resignação ao nível de suas provas. Ora, sua prova está aqui. O que você tem que fazer com a sua resignação? Levar até essa altura. Mas a prova piorou. Subiu. O que você faz com a resignação? Sobe também. Mas subiu mais ainda. Sobe também. Ou seja, a sua resignação tem que ser levada ao nível de suas provas. Portanto, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. A prova de algumas pessoas é muito difícil. A resignação dela vai ter que ser maior. E ele justifica. Porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Eu sempre digo, olha que frase incrível, eu explico com detalhe essas palavras do meu livro, mas olha que frase incrível, né? O que é o jardim das oliveiras? O início das dores físicas, materiais que Jesus sofreria. Já que dor moral ele nunca sentiria. Espírito puro. Mas é ali que marca a traição, depois ali a prisão, a crucificação. Ora, ele que não merecia sentir dor, não precisava sentir dor. Então, a dor, o sofrimento que ele passou, não era necessário para o seu progresso, portanto ele não precisava, porque já é espírito puro, não passa por prova. Ou seja, aquela dor dele não foi prova. E, portanto, não foi expiação. Porque expiação é aquela prova que decorre do mal que você tenha praticado. Ele não praticou mal, não é expiação, e não era prova porque é espírito puro. Então, ele sofreu por amor. E sabia que ia sofrer, muito antes. Sabia tanto que ele inspirou profetas há mais de 1000 anos antes do Velho Testamento a já dizer que viria o filho que seria tratado daquele jeito. Ele sabia muito tempo antes o que aconteceria com ele. E mesmo assim se submeteu alegremente. Se ele que não precisava, que não merecia, se submeteu alegremente, a gente que precisa e merece tem que fazer o quê?
Se ele disse graças a Deus, e não afaste de mim esse cálice, ele disse graças a Deus, o evangelista pode ter colocado afaste de mim esse cálice, mas ele nunca diria isso. Graças a Deus, Senhor, por ter feito a sua vontade. O que nós temos que dizer? Graças a Deus, Senhor. Se ele que não merecia e não precisava, sofreu alegremente, submeteu-se àquele contexto por ele escolhido de missão para nos ajudar, nós que também escolhemos nossas provas e expiações, que merecemos e que precisamos da experiência do corpo, a gente ainda tem que ter mais coragem de dizer graças a Deus, Senhor. A nossa resignação tem que ser, porque ela é muito mais justificada do que a dele. Então, esse é o nosso desafio, né? Ser obediente à lei de Deus e ser resignado perante as decisões, naquilo que não dependa da gente, alegria, aceite e combata com amor, com alegria. Naquilo que dependa, busque praticar a virtude, e assim a gente está passando suavemente pelas provas e vamos nos dirigir a um mundo muito mais feliz. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe e deixamos aí um tempo para a gente responder algumas questões. Muito obrigado. Gente, então vamos... quem gostaria de fazer? Propor um exercício prático, não de chupar a canela de ninguém, não, mas que você coloque um pouquinho de obediência e resignação na figura de Allan Kardec. Muito bom. Allan Kardec, como vocês sabem, foi um servidor fiel a Deus e a Jesus. Cumpriu as leis com uma obediência extraordinária. Desde o começo, não vamos falar no período de política, a gente tem menos registro, mas no período de Allan Kardec, quando ele é convidado ao trabalho, ele jamais recuou. Mesmo sabendo o preço que pagaria. Porque o Espírito de Verdade o alerta em 1855, uma mensagem que eu poderia abrir aqui, mas vai dar um pouco de trabalho de achar, em que Kardec coloca, escreve no seu diário, e que depois seu diário é publicado em obras póstumas, em 1860 e 1881, quer dizer, muito tempo depois de sua desencarnação, em que no diário ele coloca o que o Espírito de Verdade disse para ele em 1855, quando ele começou. Eu tenho aqui. É fantástico. A missão dos reformadores está cheia de escolhas e de Essa perigos, Kardec. e a tua é rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Isso, e depois É daí que fala isso, ele vai falando do que ele seria traído, que as melhores pessoas que ele achava que seriam amigos o trairiam. Ele vai descrevendo a série de dificuldades que ele viveria. Imagina que a gente chegasse para vocês aqui, é o seguinte, ó, vocês querem continuar aqui no Centro Espírita, em Vancouver? Vocês vão isso. Talvez não ficasse ninguém aqui, todo mundo ia embora. Se contasse tudo aquilo que o Espírito de Verdade contou para ele, desculpa, mas acha outro, Senhor. Tem tantos apóstolos aí, acha outro. Deixa para fora, passa. E ele aceitou alegremente aquela missão. E tudo, disse ele, que o Espírito de Verdade previu aconteceu. E ele escreveu isso em 1867 ou 68. Passados 10 anos depois daquela mensagem, ele vem dizer que tudo aconteceu tal como previsto. E numa prova de resignação extraordinária, o que ele vai dizer no final da mensagem? Mas o Espírito de Verdade não disse as alegrias que eu teria. E aí ele conta as alegrias que ele teve com o Espiritismo. Aí é incrível, porque esse é o resignado. Porque na dor ele destacou o quê? A alegria. Ele não ficou concentrado naquelas coisas que ele sofreu. Ele diz a alegria que o Espiritismo proporcionou a ele. Próximo. Essa é de matar, né, Rosana? Haja Deus. Quem gostaria de fazer?
Vamos lá. Na explicação sobre obediência e resignação, você comentou da diferença entre o dicionário que nos é passado pelas palavras, né, pelo entendimento de palavras, não pela doutrina espírita, que não seria a doutrina espírita, ela traz um outro entendimento para as mesmas palavras. No sentido da resignação, qual seria o limite tênue, né? O porquê ainda as pessoas não compreendem a resignação no sentido da doutrina espírita? Porque ainda mesmo os espíritas, aqueles que trabalham na casa espírita, ainda têm essa dificuldade de fazer com que o coração demonstre, né, a obediência. Alguns talvez porque não conheçam o que é a resignação segundo o Espiritismo. Infelizmente, a gente ainda enfrenta a dificuldade das pessoas estudarem pouco, conhecerem pouco. Então, como a pessoa não conhece toda a doutrina e tem dificuldade em entender os conceitos, pode ser que em alguns casos, por falta de entendimento, a pessoa não percebe os perigos da queixa, da reclamação, e toda essa situação que leva o indivíduo diante da dificuldade, ao invés de aproveitar a dificuldade para crescer, a dificuldade é um peso muito grande e ela acaba, às vezes, cedendo a esse peso. Outros é porque a gente ainda carrega uma falta de fé, como eu tento colocar no livro. A resignação exige uma confiança nas leis de Deus que a gente ainda não confia muito. Eu brinco, a gente está longe de ser, de fato, um devoto a Deus. Ter aquela devoção que é a virtude que leva você a levar a sério que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira. Que leva você a levar a sério que Deus é soberanamente justo e bom. A gente não leva muito a sério. Eu digo, às vezes a gente pega o Sponville, um filósofo materialista, ele costuma dizer assim, uma ciência para pegar ou largar. O Espiritismo é uma ciência que é para pegar ou largar. A gente não pega. Pegar é aceitá-lo com todas as suas consequências. Ou largue. A gente quer jogar em todos os times, né? A gente quer ser tudo ao mesmo tempo. Quem sabe uma garantia, olha, eu vou aceitar, mas um pezinho aqui atrás. Se der dentro eu volto. Lembra, Jesus? Seja o seu falar. Sim, sim, não. A gente é morno, a gente não pega, não leva a sério. Então o indivíduo, eu acredito em Deus, como está tudo lindo. Tudo em flores, saúde, situação econômica, família. Ele é alegria. Tudo para ele parece adolescente, né? Na sua primeira paixão. Tudo é passarinho verde, florido, encantado. O que acontece na hora que surge a dificuldade? Por falta de confiar em Deus e ter a certeza de que essas escolhas, essas dificuldades são partes da nossa experiência e que escolhemos e que Deus o concedeu, a gente acaba fraquejando. É o espírito imperfeito, acostumado a se entregar à tristeza, ao egoísmo, ao orgulho. É o hábito de várias reencarnações, reclamando, se queixando. Por isso que você vai encontrar muita gente, diz os Espíritos, que fracassam nas provações da riqueza. Porque desencarna e já quer reencarnar rico. Kardec conversa com uma mulher que foi muito rica e que viveu na França, e ela teve um sucesso, ela enfrentou a prova da riqueza com brilhantismo, e Kardec, após a morte, a evoca e conversa com ela. Porque a prova da riqueza é muito difícil. A prova do conforto é muito difícil. A gente acaba se entregando a isso e vivendo os prazeres corporais. Então Kardec pergunta para que ela nos ajudasse a entender o sucesso dela. E a resposta dela foi incrível. Eu deixei para escolher por último. Tem gente que chega do lado de lá e já quer voltar em Vancouver. Senhor, me reencarne em Vancouver, de preferência numa família de classe média alta. Você está pensando o quê? E ela escolheu a prova depois de passar por todas as provas que a prepararam na virtude. Então,
quando ela escolheu a prova da riqueza, ela estava preparada para enfrentá-la. Então, esse é o tipo de situação em que o Espírito imperfeito, nós vamos escolhendo provas, muitas das provas que a gente escolhe, e Deus o concede, a gente não aguenta terminar, a gente começa e não termina, por isso os filósofos chamam resignação de covardia, de falta de coragem, de falta de vontade, porque a gente não leva a sério o Espiritismo. Nós somos materialistas na prática. Como eu dizia ontem, não materialismo porque gosta das coisas materiais, isso não é materialismo. Materialismo é um conceito filosófico daquele que acha que é um corpo que pensa. Na prática, nós somos uma espécie de corpo que pensa. Na teoria, a gente é espiritualista. Esse conflito, a gente nem pega o espiritismo e leva a sério, nem o materialista. Imagina se o sujeito fosse materialista e leva a sério o materialismo. Pegasse assim, eu acabo com a morte. Vocês é que se dane, não vou querer saber de ninguém, eu só vou querer saber de mim, todo mundo vai morrer, nem de meu filho eu vou querer saber se eu levar o materialismo a sério. Peraí, meu filho vai morrer também, eu vou morrer também. Se meu filho me prejudicar, eu vou acabar com ele, porque não me interessa. A vida é só eu, só matéria, todo mundo vai acabar. Nem o materialista leva muito a sério porque ele duvida. Na hora H ele dorme todas as noites, chega do lado de lá, eu sou a alma. Aí ele entra no conflito. A gente entra no conflito também, porque a gente dorme todas as noites, vê que é a alma, que o espiritismo está certo, volta para o corpo, as paixões corporais são muito fortes e a gente acaba nesse morno, né? Nem aceita, nem recusa. É a pior situação, porque ao aceitar você vai assumir as consequências com tudo aquilo que as consequências lhe trazem. Como Kardec fala, eu me colocava acima da humanidade. E de lá eu divisava uma realidade diferente. Então as coisas do mundo ficavam tão pequeninas, dizer. As maledicências, as maldades humanas não faziam nenhum sentido. Então esse estado em que você levou a sério o Espiritismo, levou a sério a vida diferente. Ao estudar o Espiritismo, se a gente não se transformar em outra pessoa, a gente não compreendeu ainda o Espiritismo. Gente, uma última pergunta para a gente fazer uma pausa. Só uma rápida observação. Qual o seu nome? Alexis. Alex. Uma observação, uma coisa que está refletindo relacionada com esse assunto, que é a relação entre a resistência às tentações, né, e a aceitação das dificuldades da vida. Quando você estava falando, eu estava refletindo, a gente não aceita as dificuldades que aparecem. Por isso que a gente escolhe se entregar a alguma coisa que achamos que vai nos aliviar imediatamente, mas não vai estar vazio. Porque a gente não dá nem o primeiro passo, né, de refletir sobre a bondade de Deus, entender que aquilo é uma coisa que vai ser boa, com mais profundidade no nosso espírito, né? E aceitar o que está passando para a gente. Muito boa sua observação. A gente age como criança frente a um remédio amargo, uma injeção. Como ela não sabe divisar que aquele remédio amargo inicialmente vai ser o fundamental para a restauração do seu equilíbrio, o que ela faz? Ela quer outra coisa melhor. Ela quer o prazer imediato. Isso leva muita gente a fugir de si mesmo com prazeres imediatos. Mas você nota que ele não está feliz, porque se ele estivesse feliz, ele não fugiria. Você denota o estado de aflição da pessoa que desenfreadamente busca de todo jeito fugir do problema, e ela não foge, porque o problema está com ela. Kardec vai usar um argumento parecido quando os utopistas achavam que iam para um lugar, montavam uma sociedade perfeita, ele vai comentar em Viagem Espírita, uma comunidade, reuniu várias famílias, foram para o lugar, agora vamos montar uma sociedade perfeita. Todo mundo trabalhando a benefício de todos. E o Kardec fala, esqueceram que levaram o monstro com eles, o egoísmo que está no coração humano. Foi junto. Tinham que ter deixado o egoísmo e o orgulho fora, mas levaram o egoísmo e o orgulho. Não adianta. Em pouco tempo você vai olhar assim, mas essa casa aí, esse cara está comendo mais que eu. Dessa história, tá vendo? Ele tá ali na moleza, eu estou carregando pedra. A gente já começa a olhar a vida do outro e aí vem o monstro da inveja, né? Essa inveja que faz com que a gente acha que o bem do outro é injusto, que ele não merece, a gente é que merece, aí começa o conflito. Então você está lembrando bem, a gente foge de si,
esquecendo que o caminho de viver a experiência com dignidade, cabeça erguida, enfrentar o problema, é a única solução que vai gerar felicidade. E a gente fica nas pseudo-soluções e acaba complicando mais, adiando mais o problema, porque a gente não encara como devia encarar. Fugindo muitas vezes, né, da situação. Tem um problema, a gente prefere se abster dele, né? A gente vai para outra situação, outro local. Que é tão bom, né? Esquece o problema, vamos viver só o momento. E aí é isso mesmo, o problema está com a gente, vai ter em outra oportunidade, em outro instante, em outro... E qual seria então o processo para aceitar essas dificuldades? Olha, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, né? E lá naquelas questões que tratam das paixões, ele pergunta, o homem, qual é a resposta? O que falta é vontade. E ele vai dizer o seguinte, com pouco de vós fazem esforço. Está nos faltando vontade. Se o cara não tem vontade, não é possível nada. Eu falo nos meus seminários, na Kardec Play, que tem lá seminários sobre desejo e vontade, eu explico. O nosso problema é desejo. Né? Nós temos desejo, mas não tem vontade. Então a gente fala assim, eu desejo parar de fumar, não vai parar. O dia que tiver vontade, vai parar. Eu desejo aprender inglês, não vai parar, vai aprender. Tem que ter vontade. A vontade é a determinação de fazer persistente, até que consegue. Mas na primeira dificuldade a gente quer dar uma paradinha, uma fugida. É por isso que a gente não persiste no trabalho que a gente está fazendo, a gente desanima ante a primeira dificuldade, abandona, tenta outra coisa, vai pulando de galho em galho como se isso fosse resolver. Infelizmente, nos falta vontade mesmo. Vontade é fazer, passo a passo, um passo de cada vez. Fazendo. É o que está acontecendo. A gente não enfrenta o nosso ciúme, a nossa inveja, a gente vai deixando de lado. Né? Aí, como não enfrenta, não resolve o problema. Não fugimos de nós mesmos. Nós somos aquilo que a nossa vontade determinar que sejamos, ok? Gente, só 2 avisozinhos antes da gente passar para o professor Cosme falar um pouco do IDEAC e do Kardec Filho. Primeiro que a gente está com uma lista lá fora, em cima da mesa da recepção, para os livros do professor Cosme, caso alguém queira. Então, por favor, preencher lá fora, tá? Que depois a gente vai pegar. E como a gente está em outubro, Allan Kardec Vancouver Society, a gente fez, a cada domingo e segunda, que são os dias das nossas palestras, a gente está entregando um folderzinho explicativo. Cada um a gente entrega num dia da palestra, né, para quando ao terminar do mês teriam os 5 folderzinhos, mas a gente vai entregar os 5 hoje para cada um de vocês que não são trabalhadores, já conhecem, sobre um pouco da história do Allan Kardec, tá? Quando vocês saírem da sala, vocês vão receber. Então, o professor Cosme poderia falar? Pô, gente, bem rapidamente, que os vários aqui já me ouviram falar, quer dizer, nós estamos aqui representando a nossa casa espírita, a gente veio com toda a diretoria, Rosana, Gilberto, Miguel, Lília, eu, a gente constitui a diretoria do IDEAC. Aqui, quem quiser conhecer o IDEAC, que é o Instituto de Divulgação Espírita, aqui tem inclusive o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, que compõe o Conselho Deliberativo, veio em peso aí, né? Nos acompanhando, porque é um conselho que tem pecado demais para pagar, e veio me acompanhando. Mas como eles têm muito mérito também, eles vieram me acompanhando no Canadá, não foi lá por um país que tem a guerra civil, tem que escapar de Minas, essas coisas. Então eles vieram nos acompanhando. E vocês podem conhecer os projetos do IDEAC, né, que quem quiser, a Kardecpédia, que vocês já conhecem, quem tem um aplicativo antigo, saiu uma atualização, vale a pena fazer a atualização, que ela está permitindo cole, copia, alguns bugs foram corrigidos, então façam a atualização. O Kardec Play, que é a videoaula explicativa da obra de Kardec, quem tem mais pecado para pagar, vão ficar me ouvindo explicar Kardec, vão pagar todos os pecados rapidinho. E é essa plataforma de vídeo, a gente está explicando, saiu, hoje é? Saiu terça-feira, toda terça-feira sai
uma videoaula nova. Então agora saiu Voto de Silêncio, Vida de Insulamento. Toda semana se coloca uma videoaula explicando o Livro dos Espíritos. A gente está explicando pergunta por pergunta de O Livro dos Espíritos, além de temas da filosofia que a gente tem aqui à vontade. Eu falei, por exemplo, de alguns temas que estão aqui, são vários temas da filosofia espírita que a gente explica também, além de eventos nacionais, internacionais, palestras e videoaulas. Então já tem aí uns 200 videoaulas para quem quiser estudar, e toda semana entra uma videoaula nova. O Kardec Play é uma das fontes de renda do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. A Kardecpédia é gratuita para vocês, não é gratuita para o IDEAC, que tem profissionais de informática, tem pessoas que estão atualizando, fazendo tudo. E a Kardecpédia é de graça, né, para vocês, o IDEAC é que banca. O Kardec Play é uma das fontes de recurso, além de ensinar Espiritismo, que é o principal propósito. O nosso principal propósito é ensinar Espiritismo, mas não dá para fazer tudo de graça para todo mundo, porque não existe nada de graça. Hoje o IDEAC tem seus conselheiros, todos os conselheiros contribuem com o IDEAC, ajudam a pagar parte da conta. Aliás, hoje a maior parte da conta é paga por doação. E a gente tem então o Kardec Play e tem o Kardec Books, que são livros que ajudam também a manter o Instituto e a ensinar Kardec. Nós hoje estamos livros de alguns autores, tem a Rosana, que é autora, eu sou autor, Daniel, que é autor. A gente recebe, às vezes, autores que apresentam livros. Se tiver dentro da linha editorial, que é explicar a obra de Kardec, e a gente tiver recurso, a gente aceita outros autores que possam fornecer, desde que eles cedam direitos autorais para a manutenção do IDEAC. O Kardec Books tem livros. Eu estou no terceiro livro, estou terminando o quarto, que espero lançar o ano que vem, sobre as leis morais, que a gente está explicando cada parte de O Livro dos Espíritos. E a gente tem também em inglês. Nós temos aqui a colaboração generosa da Wanda, que fez a tradução do Espírito e Matéria para o inglês, que já está na Amazon. Para quem quiser também em inglês, Espírito e Matéria, já pode entrar lá na Amazon e fazer a aquisição em inglês em e-book. Não está em papel, mas está em e-book para baixar e ler dentro. E a gente espera colocar aí todos os livros que a gente puder, também em inglês, que o nosso objetivo é pretensioso. A gente quer levar Kardec para o mundo e não apenas para o Brasil. Foi criado recentemente, eu brinco que a Lília não para de inventar moda, eu falo com ela que ela está pior que o Clodovil, que morreu no Brasil e que inventava moda. Ela cria moda, mas moda boa, coisa boa. Ela criou aí o Kardec Blog, kardec.blog, e ela conseguiu várias pessoas aí que estão botando artigos, trabalho de atrás de artigos bons explicando Kardec. Publicamos, a Lília publicou nesse mês um artigo do professor Chibene da Unicamp, extraordinário artigo sobre o primeiro capítulo da Gênesis, não deixam de ler no Kardec Blog, muito importante. Então o Kardec.blog é um lugar de conteúdo gratuito, com artigos, textos de pessoas que explicam a obra de Kardec também. E o Kardec News, que também é um jornal que a equipe lá da Lília providencia, distribui gratuitamente por PDF, por isso vocês têm um e-mail, e tem um artigo de Kardec todo mês, que a gente retira das 23 obras, em geral, da Revista Espírita. A Lília tem todo o cuidado lá de selecionar e de preparar de uma forma agradável. É um artigo visualmente muito bem feito para ficar agradável a leitura, para que você possa ir lendo Kardec em dose homeopática. Todo mês você lê um pouquinho de Kardec. Então esse é o trabalho lá do IDEAC, da equipe que está aqui, que tenta então dar uma contribuição, sem nenhuma pretensão, a não ser de divulgar o pensamento de Kardec. Eu falo, Kardec precisa de divulgação, a gente não precisa defendê-lo não, ele é bom demais. Aí estão as 23 obras. Na Kardecpédia, você já sabe, a grande vantagem de se estudar online na Kardecpédia são os relacionamentos. Então você consegue pegar uma questão qualquer
E a partir do mostrar itens relacionados, você enxergar, por exemplo, se a gente escolher aqui um capítulo qualquer, por exemplo, Origem e Natureza dos Espíritos, se a gente vai mostrar itens relacionados, se existem outros textos de Kardec que tratam desse tema, aqui no caso Origem e Natureza dos Espíritos, você tem aqui vários outros lugares das obras de Kardec que tratam desse tema. Você clica, tem alguma coisa aqui na Revista Espírita, então você vai poder clicar e ver o que na Revista Espírita foi escrito sobre o mesmo tema. Ou seja, você estuda as 23 obras unidas entre si. Quem tem o roteiro de estudos do Livro dos Espíritos, que está estudando, pode, seguindo a Kardecpédia com o Livro dos Espíritos, capítulo a capítulo, vendo as referências de outros livros e estudando todas as obras ligadas ao Livro dos Espíritos. O que eu falei aqui para o Livro dos Espíritos vale também para o Evangelho. Se você vai no Evangelho, tem os textos relacionados, vai no Céu e no Inferno, tem os textos relacionados. Além de ter as obras originais de Kardec para você baixar, imagens do tempo de Kardec. Quem quiser comparar o original francês, vai poder baixar para ver como Kardec publicou. Tem também traduções para a língua portuguesa e outros idiomas que você pode fazer, pode baixar, fazer download também dos livros. A diferença, portanto, de você estudar pela Kardecpédia e não apenas fazer o download dos livros, são duas. Primeiro, na Kardecpédia em português, a gente tem revisado a tradução. Sempre que tem um problema que alguém aponta de tradução em língua portuguesa, a gente vai ali e faz a revisão. A segunda vantagem são os relacionamentos. Você tem os relacionamentos todos entre os livros. Esse é o trabalho do IDEAC, né? Que quem carrega a pedra é a Lília, a gente sabe disso, né? A gente é apenas um autor, mas quem cuida da direção e trabalha 24 horas por dia para fazer esse instituto funcionar é a Lília. A gente ajuda, mas eu falo sempre, eu digo para a Lília, porque a ideia inclusive foi dela, da gente montar isso, eu disse para ela na ocasião, quem pariu o Mateus que o embale. Nós tivemos a ideia do IDEAC quando a gente estava na Itália, do Kardecpedia, aí compramos o endereço, Kardecpedia, e começamos a trabalhar. Então aí é um trabalho que tem sido feito com esse objetivo. Aí fundamos o Instituto para que saísse a coisa do nosso trabalho pessoal e a gente pudesse ter um trabalho institucional. E aí os diretores que se associaram a nós, que estão presentes, que trabalham, que contribuem, que ajudam na manutenção do Instituto. Então, graças a essa equipe aí que compõe o IDEAC, a gente está conseguindo realizar o trabalho e graças a vocês, porque é exatamente o usuário que divulga, que responde, que nos emociona profundamente. A Lília recebe ali e-mails do contato, tem uns que a gente lê chorando, das pessoas agradecendo e relatando o que esses conteúdos fizeram na vida delas. Isso não tem preço. Então a gente não desanima, porque cada vez que a gente recebe um e-mail desse, a gente chora e sente vontade de continuar fazendo. Tá bom, gente? É isso. Eu não sei se Lília quer lembrar, falar alguma coisa, quer fazer um acréscimo, alguma questão. Quer, Lília? É sobre o aplicativo, né, para as pessoas baixarem, que depois acabam não baixando. A gente lançou a versão 2 agora do aplicativo. Então tem algumas funcionalidades. Não, é bom. A gente lançou um aplicativo, que daí o pessoal participa dos eventos, depois esquece, né? Mas se puderem baixar, então, o aplicativo da Kardecpédia, que daí, offline, vocês não dependem da internet, em todos os lugares. E aqui tem alguns tipos de relacionamento de pesquisa que está até mais fácil do que o site. Então, claro que o estudioso, né, eu acompanho bastante a Valdaci lá, o grupo, a Rafa aqui, usa o site, que o site tem comparação de idiomas, tem essa funcionalidade. Aqui, como ele é pequeno, não consegue. Mas para estudos na casa espírita, é melhor vocês terem o aplicativo. E acredito que até dezembro, final de dezembro, a gente vai ter o aplicativo do Kardec Play. Porque assim, você tem Kardec por Kardec, que é a Kardecpédia,
E a gente fala assim, pelo menos por enquanto eu, particularmente, o conjunto da obra e a forma que explica, eu não encontrei ninguém melhor que o Cosme. Quando eu encontrar, eu vou levar pro IDEAC também. Aí se perde o posto. Então, assim, tem algumas dificuldades, por exemplo, uma das questões, né, a 228, que é muito difícil, quase me levou 6 anos. E eu convivo com ele, eu sei que ele é chato. E ele fica até o final, até descobrir o... Só vocês terem uma ideia, ele levou 7 meses, igual maluco, ficou maluco dia e noite, para conseguir resolver uma notinha de rodapé num livro de matemática avançado. Ele estava aberto 30 anos na Academia de Matemática da Suécia, esse problema, e ele ficou 7 meses e conseguiu desvendar, inclusive até ganhou prêmios, etc. Então, assim, ele é muito chato. Agora tá correto. Antes era elogio de mulher, agora é a verdade. Então, assim, olha que legal que é. A gente acompanha grupos que estudam com Kardec Play, né? Então, às vezes a pessoa tem uma dúvida, estuda com um grupo e ainda não ficou claro algum tema. Ou então, assim, vamos fazer uma comparação com o que o Cosme, né, explica. Gente, o estudo fica muito mais completo. Então, a gente realmente indica. E o Kardec Play a gente vai lançar o aplicativo também até dezembro, tá? Então, a vantagem do aplicativo é a possibilidade de assistir às videoaulas offline. Essa é uma vantagem. Você está numa conexão rápida, você baixa e depois assiste. Porque o problema hoje do site é que só funciona se você tiver numa boa conexão, porque é vídeo, né? Então, com o Kardec Play, você vai conseguir baixar antes e assistir dentro do avião. A Lília brinca que o Kardecpedia também, ele é feito para o modo avião, né? É para o modo avião, é a gente que vive muito, quem viaja muito, né? E a única forma que você tem lá em cima é isso. Uma outra coisa, Rafa, que é também para, às vezes não lembra, né? E também lá para os outros grupos, o blog. Por que a gente criou o blog? A gente vem produzindo 4 anos de muito material promocional, muitas imagens. A gente estilizou várias fotografias de Kardec. Então, assim, a gente tinha essas imagens todas e botava nas redes sociais e botava nos news, né, nos e-mails de relacionamento. E a gente achou melhor converger tudo para um lugar só, para deixar todo mundo utilizar, concentrar. Para as pessoas utilizarem também, né? Eu vi ainda algumas pessoas que estão até pintando algumas fotos de Kardec, cobrando pelas imagens. A gente produz tanta coisa. Falei, não, então é uma forma de coletivizar, sabe, todo o material que a gente produz. Então o blog lá, vocês têm acesso a muitas imagens, banco de dados, banco de imagem que a gente produziu, tá lá, até para botar em slides, etc. E a gente está tentando fazer um esforço, porque é pouca gente trabalhando, né, para botar, inclusive os esquemas que tem, bastante esquema que tem no livro, nas palestras do Cosme, porque daí ajuda as pessoas a montarem as suas palestras e etc. Tá? Então, e fora que realmente é o que o Cosme falou, principalmente tem os artigos lá, que são bacanas de vocês lerem, divulgarem, tudo está compartilhado. Tem vários e-books também, que são e-books da Revista Espírita. Então, é kardec.blog, certo? .br. Até Kardec, tá aí, isso. Então, entrem lá e lá realmente é tudo gratuito, é tudo para compartilhar, tá? Se tiverem alguma material que vocês queiram nos passar também, passem tudo por lá, tá? Então é isso. Ok, gente, eu só tenho aqui dizer para vocês muito obrigado e ao mesmo tempo aqui estão os diretores do IDEAC, que acho que falo em nome deles, a alegria, a satisfação nossa de estar aqui, realmente emocionante, né? Todo mundo sai daqui com o coração feliz, já estamos com saudade, Rosana, Miguel, Giba, eu, Lília, a gente fica já chorando de saudade, ai meu Deus, aí cada lugar que a gente sai já é um grupo, já é discussão e a gente tira foto e já estão morrendo de saudade, que é tão bom a gente poder encontrar espíritas fora de casa, né? A gente vir para um país, encontrar uma comunidade espírita de pessoas queridas, amigas, nossa, isso não tem, realmente não tem preço. E nós estamos todos emocionados, independente da beleza do país, eu digo, a natureza divina contribuiu muito para esse país e o trabalho humano, obviamente. Mas o mais importante de tudo são as pessoas, né? As pessoas é que fazem a diferença em qualquer lugar. E eu parabenizo a vocês por essa iniciativa, ao Conselho Espírita Canadense, ao Eric, que talvez esteja nos assistindo, que coordenou essa vinda aqui, que esteve lá no IDEAC,
há um ano, quase um ano, esse ano ainda, mais no início do ano, combinando esta jornada e que acabou dando certo, né? Vocês juntos aí, o conselho simplesmente é a soma de todos, né? O conselho, uma federação, um conselho é sempre a soma das pessoas, que vocês continuem unidos, trabalhando por esse ideal de criar mais casas espíritas por esse país imenso. Precisamos de mais espiritismo espalhado por este país. Então vocês têm aí esse trabalho de pioneiros e desbravadores que estão plantando as sementes. Não deixar essa semente morrer, pelo amor de Deus. Produzir novas sementes, estimular pessoas em várias cidades canadenses, de vários locais, a criarem mais centros espíritas, porque cada semente dessa vai gerar uma árvore que vai gerar novas sementes, porque um país dessa dimensão tem muito espaço para a gente crescer no movimento espírita. Então, vocês estão aí. Muito será pedido a quem muito foi dado. E espero que a gente puder ajudar de nossa parte, do IDEAC, falo acho que em nome de todos os diretores, estamos aqui para ajudar. Precisou da gente por alguma forma, até me dispus com vários grupos, se vocês de vez em quando quiserem fazer uma discussão virtual com o IDEAC, por alguma razão, achar que tem alguma questão que a gente precisa se reunir virtualmente, a gente pode marcar um encontro virtual também entre o IDEAC e vocês, para que a gente possa ir trocando sugestões e divulgando Kardec. O que depender de nós, nós estamos lá não só orando para que vocês tenham cada vez mais sucesso, mas apoiando naquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado de coração, a gente sai daqui com muita alegria e já com saudade. Vamos sair chorando até entrar no avião, não vai ser uma choradeira danada, mas deixa a porta aberta para um dia voltar, quando a saudade estiver muito apertada, voltarmos e abraçar todo mundo novamente. Obrigado, gente. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Muito obrigado. Em nome do Conselho Espírita Canadense, por essa vinda, por esse prazeroso reencontro, né, aqui em Vancouver com todos nós, e a gente ter feito o seminário em conjunto com o pessoal do Paulo de Tarso também, que foi bem bacana. Então, nosso agradecimento, a gente sai daqui, pelo menos eu estou com o coração transbordando de tanto aprendizado que a gente teve hoje, né, de tanta alegria. Realmente, o professor Cosme, mais uma vez, ele traz pontos que a gente nem pensa em pensar, né? E pum, aí acende as luzinhas pra gente, mais uma vez. E isso é extraordinário. Obrigada, professor Cosme. E voltem, por favor. Não fale duas vezes. Não fale que depois eu vou ter que Giba, Miguel e Rosana vamos ter que amarrar ela para a ida dele. E a gente agradece e vocês. mais adeptos. A gente agradece vocês todos do IDEAC por terem passado o Canadá todo, né? Por todos os centros que temos hoje aqui no Canadá e finalizando aqui em Vancouver conosco, como o professor Cosme falou ontem. Iniciou lá atrás em 2016 aqui com a gente e hoje está finalizando essa caravana agora do Canadá aqui em Vancouver conosco. Então, um prazer muito grande. Então, vamos fazer uma prece para a gente seguir para o almoço. Vamos então fechando os nossos olhos e unindo os nossos corações. Deus, Pai de misericórdia, nenhum de nós temos a noção de quantas existências temos errado, de quantas vezes cada um de nós cometeu seus equívocos, muitas vezes nos mesmos campos. E se muitas vezes esses campos não foram da religião. No entanto, todos nós que aqui estamos sabemos da gratidão por nessa existência termos sido abençoados pela luz desse Consolador prometido, dessa doutrina
que tanto nos inspira para ser melhores por meio do desconforto. Porque todas as vezes que nos debruçamos em tudo que lemos do Espiritismo, na base de Kardec, sentimos o desconforto porque entendemos que temos muito ainda a trabalhar. Estamos todos aqui juntos, muitos de nós que conhecemos essa doutrina no país que nascemos e temos ainda a bênção de continuar estudando num outro país, em que, como o Cosme falou, existe um campo tão aberto para que possamos divulgar essa doutrina tão querida. E fazemos isso através dos nossos exemplos, através das atividades que cada um participa nas casas espíritas. E não estamos falando apenas aqueles que ficam como palestrantes ou que facilitam algum estudo, porque se participamos e contribuímos com alguma informação, precisamos de certa forma nos questionar. Estamos usando Kardec como a nossa base? Será que muitas vezes não relegamos todo o trabalho do nosso codificador, que tanto nos ajuda a sermos espíritos melhores? Que possamos então sair daqui inspirados a continuar estudando a obra de Kardec, mas pensando se não estamos correndo o risco de muitas vezes ficarmos na teoria, sem vivenciar. Gratidão por termos refletido hoje sobre a obediência e sobre a resignação. Gratidão pelas luzes que cada um de nós recebemos nesse momento. Gratidão a Ti, nosso Pai, que mesmo tendo filhos ainda tão imperfeitos, que ainda tanto reclamam e se queixam, continua dando a oportunidade para que nós possamos crescer moralmente. E assim, abraçados por essa espiritualidade amiga, agradecemos pelo dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Será que a gente pode tirar uma foto? Yes.